Bom dia, vamos chegando aí. Estamos ao vivo no YouTube, estamos ao vivo também no TikTok. Seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui com a gente. Deixa eu só entrar aqui rapidamente. Já quero te convidar para deixar seu pedido de oração, deixar seu nome aí também. Se você tem alguma solicitação, algum pedido de oração por você ou por algum ente querido seu, fica à vontade, deixa seu pedido aí. Nós vamos estar fazendo uma oração no final da live. E hoje nós vamos falar hoje um pouco sobre a nossa identidade como filhos de Deus. E muitos cristãos não vivem tudo aquilo que eles têm para viver porque eles não têm consciência da identidade. Eles não sabem quem eles são, não sabem o que são em Cristo, e isso impede que eles acessem as bênçãos de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E essa questão de sermos filhos de Deus é uma dessas bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Talvez você já ouviu sobre isso várias vezes, mas você ainda não tomou posse e não recebeu essa filiação. E o que acontece? Satanás, ele sabe disso, ele entende os planos de Deus e ele entende que Deus ele quer o ser humano como um filho dele. E é por isso que Satanás ele ataca muito a família, e existem muitas pessoas que foram abandonadas pelos pais, que foram maltratados pelos pais, que não tiveram um pai presente, que não tiveram uma figura paterna saudável, e é por isso que hoje não conseguem acessar essa questão de ser filho de Deus, porque não aprenderam o que é ser filho, não aprenderam como é ser filho. E nós vamos falar sobre isso hoje. Então, a nossa live é a respeito de sermos filhos de Deus. Já deixa o seu like, já curte aí, para que o TikTok e o YouTube também distribua essa live para outras pessoas. Deixa seu comentário, que Deus te abençoe. Nós vamos ler hoje na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. E Paulo, ele nos dá a maior parte do Novo Testamento. Deus usou a vida de Paulo para poder escrever. Então, existem muitas verdades nós vamos ver essa questão de filhos e também falar um pouquinho sobre a questão de sermos herdeiros, mas o nosso foco principal é na questão de sermos filhos de Deus. Amém? Romanos capítulo 8, a partir do verso 12, diz o seguinte: Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito, e aqui, Espírito aqui é em letra maiúscula, falando do Espírito Santo de Deus. Se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Aleluia. Versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Existem tantas verdades nesses versículos que eu creio que não vai dar tempo de ver sobre todas essas verdades, mas eu quero lembrar do nosso foco principal,
que é a questão de filiação. E antes da gente continuar, é preciso que você, que já foi maltratado pelo seu pai, é preciso que você, que não teve um pai presente, que talvez foi abandonado pelo pai, você precisa entender, se você já recebeu o Senhor Jesus Cristo, você precisa entender que agora você tem um pai presente, um pai que te ama, um pai que cuida de você, um pai que te escuta, um pai que está sempre pronto para te abençoar, para cuidar de você. Você tem isso. Eu quero ler um versículo lá em João. Antes da gente ler esse versículo, só quero confirmar se o áudio está ok no YouTube, tá? Não, confirma, por favor. O Evangelho de João, no capítulo 1, João ele vem falando sobre o Verbo, que é o Senhor Jesus Cristo, né? No princípio era o Verbo o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E aí ele fala que o Verbo se fez carne, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E lá no versículo 11, ele vem falando sobre o Verbo, sobre o Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz assim: o Verbo estava no mundo, Jesus Cristo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Então, Jesus Cristo estava aqui, ele está falando do Senhor Jesus Cristo. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Versículo 12 diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Pega um café. Esqueci. O verso 12, olha que interessante. O verso 12 diz que a todos quanto receberam. Então, quando você recebe o Senhor Jesus Cristo, o que é receber o Senhor Jesus Cristo? É você entender que ele morreu na cruz do Calvário por você, você entender que ele foi sepultado e ressuscitou, e ele está vivo. E você recebe ele, é você entender que ele é o seu Senhor, ele é o seu Salvador. E Romanos diz que você crê com o coração e confessa com a boca. Se você fez isso, você foi feito filho de Deus. Então é preciso a gente entender isso para a gente continuar, porque existe uma mentira falada hoje que todos são filhos de Deus. Você nunca vai achar isso na Bíblia. Você vai achar que todos quanto receberam, João capítulo 1, versículo 12, deu-lhes o poder de serem feitos. Se você é feito filho, é porque antes você não era. Faz sentido? A Bíblia diz que o evangelho ele tem que ser pregado a toda criatura. Para você entender o que aconteceu, quando Deus criou Adão, Adão era filho de Deus, a Bíblia diz isso. Mas quando Adão ele cai em pecado, ele cai da posição de filho, ele morre. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. E Deus falou para Adão, Adão, se você comer desse fruto, certamente morrerá. E Adão morre ali. Então, Adão deixa de ser filho de Deus, porque ele morre. Morreu o filho de Deus. Nós só tornamos a ser filhos de Deus quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo. E é por isso que Jesus Cristo veio aqui, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, para que nós fôssemos feitos filhos de Deus. E é por isso que existe a doutrina, e nós sempre falamos sobre isso, sobre nascer de novo. Entende? Quando você nasce de novo, você é feito filho de Deus, segundo João capítulo 1, versículo 12. A saber, aos que creem no seu nome. Crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo você é feito filho de Deus. Amém? Se você concorda com essa palavra, dê um aleluia, dê um amém. Reage, faz alguma coisa aí, porque essa verdade ela é muito maravilhosa. Então, se você tem o Senhor Jesus Cristo, você é feito filho de Deus. Você em Cristo, nós somos filhos de Deus. Essa é uma verdade maravilhosa. E aí, o texto que nós lemos fala o quê? Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Ou seja, muitos cristãos acham que não tem domínio sobre a carne. E aí, se você for ler o capítulo 7 de Romanos, você vai ver que Paulo diz o seguinte, olha o que Paulo diz, presta bastante atenção,
para você não pegar um versículo separado e tirar isso como verdade absoluta e viver uma mentira, certo? Um versículo lá no capítulo 7, versículo 14, diz assim, ó: porque bem sabemos que a lei é espiritual. E aí ele diz: eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então aí você fala assim: nossa, eu sou carnal, eu sou vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Aí você fala: esse sou eu. Eu quero fazer o bem e não consigo. E se você está na carne, realmente você vai lutar e não vai conseguir. Nós já falamos aqui sobre a questão de libertação de vícios. E se eu entendo que na carne eu não consigo, esse não é o caminho. Não é sozinho, não é vivendo segundo a carne que você vai conseguir vencer o pecado. Não é vivendo segundo a carne que você vai deixar o vício. Por quê? Porque a sua carne é fraca, ela não consegue seguir a Deus, ela não consegue viver em santidade. Aí você fala assim: então é por isso que eu peco? Sim, porque você está dependendo da carne. Como viver uma vida santa? Deus nos deu essa graça de viver uma vida santa, né? Se a gente continuar lendo aqui, você vai ver o que Paulo fala, e às vezes a pessoa pega esse texto aqui e fala assim: não, realmente eu vivo assim, eu sou assim, e eu vivo pecando. Não. Se você for para o capítulo 8, você vai ver, que é onde a gente está lendo, que o Espírito Santo ele te dá domínio sobre a carne. E aí é o que nós lemos aqui no versículo 12. Vou ler novamente para você entender. Ó. Assim, pois, perdão. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne. Então você não vive segundo a carne. Em Cristo você tem domínio sobre a carne. Como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Você não é obrigado a viver segundo a carne. Você tem a escolha de viver segundo a carne ou de viver segundo o Espírito. E o texto continua, e olha como é que é maravilhoso. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. É por isso que você está preso nos vícios. É por isso que você não consegue largar a pornografia. É por isso que você não consegue largar o álcool. É por isso que você não consegue largar as drogas. Porque você está vivendo segundo a carne. Se você viver segundo a carne, você vai caminhar para a morte. Mas aí o texto continua e ele diz o seguinte: mas, então aqui muda. O mas ele sempre vai mudar a situação. Se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. É através do Espírito Santo que você mortifica os feitos do corpo. É através do Espírito Santo que você leva a sua carne a servir a Deus. Então, se você for lá para Gênesis, capítulo 2, se não me engano, 1 ou 2, quando Deus está criando o mundo, e ele cria todas as coisas, e ele cria Adão. E ele fala para Adão assim: Adão, agora você tem domínio sobre todas as coisas, sobre todos os animais, sobre toda a terra, você tem domínio. O que é domínio? É governo. Você tem autoridade e governo. Então você manda e desmanda, ou você consegue governar sobre tudo, inclusive sobre a sua carne. Aí Adão tinha ali o domínio. Mas, quando Adão e Eva, são enganados pelo diabo e eles caem em pecado, eles entregam esse domínio a Satanás. E eles perdem o domínio. Agora eles não têm domínio. Por isso que Jesus Cristo, quando veio aqui, ele veio nos devolver o domínio. E aí ele vem, ele morre na cruz do Calvário, ressuscita ao terceiro dia. E olha que interessante, para você entender um pouco mais sobre a questão do batismo do Espírito Santo. Vou falar rapidamente aqui, porque não é o nosso assunto principal. Mas quando o Senhor Jesus Cristo ressuscita, lá em João capítulo 20, ele aparece lá para os discípulos estão fechados dentro de um lugar, né? Eles estavam trancados, ó. Estavam trancadas as portas da casa onde eles estavam. Então os discípulos estavam ali fechados, e aí Jesus Cristo vem e se colocam junto com eles ali, em carne e osso. E é por isso que, se você for ler, você vai ver que Jesus Cristo até come um peixe ali junto com eles.
Jesus Cristo está ali ressurreto, glorificado. E aí Jesus Cristo chega ali e ele diz que a paz esteja com vocês. E aí depois o verso 20 ele de novo diz que a paz esteja com vocês. O verso 22, olha que interessante. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. Aleluia. Quando você crê no Senhor Jesus Cristo, você recebe o Espírito Santo. Amém? Então você tem o Espírito Santo habitando em você. Ele está dentro de você. E ele testifica dentro de você. Glória a Deus. Agora vamos para Atos. Olha aqui. Você virar uma página, ó, João capítulo 20, você vira para Atos capítulo 1. Jesus Cristo está para subir para os céus. E aí ele está falando com os discípulos. E olha o que ele disse no versículo 8. Para os mesmos discípulos. Eu te pergunto, os discípulos já têm o Espírito Santo? Sim, o Espírito Santo já está neles, mas eles não têm poder. E é por isso que eles têm medo, é por isso que eles não têm domínio. Falta poder para os discípulos. E olha o que diz o versículo 8. Mas vocês receberão poder. Então Jesus Cristo está falando assim, ó, não sai de Jerusalém, fica aí, vocês vão receber poder. Vocês ainda não têm, vocês têm o Espírito Santo, mas não têm poder. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, quando eles estão ali em Atos 2, que eles são batizados pelo Espírito Santo, que eles ficam cheios do Espírito Santo, eles têm ali agora poder. E se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, é por isso que você não tem domínio. E por isso que você vive uma vida em pecado. E aí você cai em pecado e você fica triste. E você fica angustiado. Você fica ali, nossa, eu não queria ter feito isso. Você fica com aquela angústia, sabe? Porque você ainda não foi batizado com o Espírito Santo. Mas, quando você é batizado com o Espírito Santo, versículo 13, que nós estamos lendo lá em Romanos. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Então, através do Espírito Santo, você mortifica os feitos do corpo. Versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Filho de Deus, ele escuta o Espírito Santo. Ele ouve o Espírito Santo. Ele tem um relacionamento com o Espírito Santo. E é por isso que eu e você temos domínio sobre a carne, domínio sobre todas as coisas. Porque você é filho de Deus. Versículo 15. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão. Você não é escravo de Deus. Deus ele não te trata como escravo, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção. O Espírito Santo, ele te dá a filiação. Você é adotado por Deus. Você é feito filho de Deus, por meio do qual clamamos Abba, Pai. É muito forte essa palavrinha Abba, Pai. Sabe por quê? Se você for procurar, depois se você tiver curiosidade, procura, você vai ver qual é o significado de Abba. Abba significa papai. Significa querido papaizinho. E o Espírito Santo, ele te dá o quê? Intimidade com Deus. Ele te dá a condição de você chamar a Deus de papai, de estar próximo de Deus. Você não está longe de Deus, você está próximo. Essa é a posição que você está em Cristo. Só que, Romanos, o mesmo Romanos, capítulo 12, Paulo fala que nós precisamos renovar a nossa mente. Por quê? Porque a sua mente, ela foi, durante o seu tempo de religião, a religião, o homem, ele vai falando coisas e aquilo vai ficando tão preso na sua mente que você não consegue desvencilhar dessas coisas. É por isso que você precisa pedir a Deus, falar, Senhor, me ajude a entender, me ajude a receber a filiação, me ajude a ser curado, porque eu fui tão ferido pelo meu pai que hoje eu não consigo receber, eu não consigo entender que eu tenho intimidade.
que eu possa acessar a sua presença e posso te chamar de querido papaizinho. Existem pessoas tão religiosas que acham que se uma pessoa chama pai de querido papai, ele está faltando com respeito. Mas a palavra de Deus, ela diz, o espírito de adoção por meio do qual clamamos Abba Pai. Você pode ter, você deve ter, você precisa ter intimidade com Deus e chamar Ele de Pai e receber tudo que Ele tem para te dar. Ele é seu Pai. Glória a Deus por isso. Versículo 16, o próprio Espírito Santo confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, se você encontrar com alguém que tenha certeza de que é filho de Deus, você vai falar assim, você é filho de Deus? Ele vai falar, sou. Por quê? Não sei, mas eu sou. Se você tem alguma dúvida, é porque o Espírito Santo ele não habita em você. Para que o Espírito Santo habite em você, você precisa confessar o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Você precisa acreditar que Ele vive e reina. E aí você é feito filho. Por quê? Porque o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se somos filhos, somos também herdeiros. Não vamos entrar na questão de herdeiros hoje, mas também é uma verdade que você precisa receber. Você é filho de Deus e você é herdeiro de Deus. Aceite e receba essa filiação. Viva como filho de Deus e não como um escravo. E aí você vai ter domínio sobre o seu corpo, sobre as suas finanças, sobre todas as coisas. Porque Deus, em Cristo, nos devolveu o domínio, nos devolveu o governo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Nós vamos agora fazer uma oração. Né? A nossa live já começou a ficar um pouco longa, mas é muito bom estar falando da palavra de Deus aqui. Nós vamos orar e eu quero clamar para que você entenda essa questão de ser filho de Deus e você que não é filho de Deus ainda, você precisa receber o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador para se tornar filho de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer por esse tempo que passamos aqui. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está aqui e o Senhor conhece cada um dos que estão ouvindo e vendo esse vídeo, papai. Nós queremos clamar ao Senhor que venha abrir os olhos espirituais dessas pessoas, para que elas possam, Senhor, entender que em Cristo nós somos feitos filhos teus, que nós possamos, Senhor, viver como os filhos teus e não como escravos, porque o Senhor nos libertou. Satanás, ele traz um jugo, ele traz uma escravidão sobre o homem, mas o Senhor traz liberdade. E se nós vivemos uma vida em santidade, não é porque o Senhor nos obriga, mas é porque nós queremos viver da forma como o Senhor nos criou, lá em Adão. O Senhor nos criou para sermos santos. O Senhor nos criou para adorar, para glorificar o Teu nome. E o Senhor Jesus Cristo nos devolveu e nos reconciliou com o Senhor, Pai. Obrigado, porque nós podemos chamar o Senhor de papai. Pai, eu quero clamar por cada um que está ouvindo esse vídeo, Pai, que ainda não entendeu essa questão. Que eles possam receber e entender a posição que estão. Todo trauma, Senhor, que eles receberam, às vezes, por pais que não trataram eles como filhos, que eles possam entender que o Senhor é o Pai deles. Aqueles que ainda não tiveram pai, que eles possam receber a filiação e possam viver como filhos teus, ó Pai. Também quero clamar por aqueles que ainda não foram batizados com o Espírito Santo, não foram cheios com o Espírito Santo. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que o Espírito Santo vai sobre eles e que eles recebam a plenitude do Espírito. Que eles possam ser renovados, possam falar em línguas, possam acessar tudo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Abençoe cada um deles em nome do Senhor Jesus. Abençoe o nosso dia, abençoe as nossas vidas e os nossos familiares em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.